Bom dia, bom dia! Vamos lá, continuando a nossa devocional do Novo Testamento em 90 dias. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2026, no nosso 48º dia de leitura, 48º dia, 2 Coríntios capítulo 1 ao 3 e Provérbios 24. Se você tiver com a tua Bíblia aí, vamos começar mais um livro. 2 Coríntios, capítulo 1 ao 3 e Provérbios, capítulo 24. Pega a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Prepara o nosso coração para recebermos, Pai, as direções que vêm do Senhor. E que essa palavra entre dentro de nós, faça mudança e morada em nós, e que nós possamos glorificar, exaltar o Teu nome que é santo e puro, em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Coríntios, capítulo 1, a saudação de paz e a graça que Paulo vai transmitir logo no início. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma o sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Essa é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e de sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus, pois absolutamente nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes e bem entendeis, e espero que os compreendais de forma plena, assim como também já em parte nos compreendeste de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que recebesseis um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los durante a viagem para a Macedônia, e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser enviado à Judéia. Será que ao planejar assim, o fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Porquanto Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu sim. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém,
é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha, de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Capítulo 2. Sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza. Pois se eu entristeço, quem me alegrará senão vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que eu alimento por vós. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, pessoalmente, mas em parte para não ser severo demais a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se por meio dessa prova serieis obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e rumei para a Macedônia. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância da vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Capítulo 3. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória e que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação, porquanto o que no passado foi glorioso agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança.
Não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Terminamos aqui 2 Coríntios do capítulo 1 ao 3 e a leitura finaliza com Provérbios capítulo 24. Abre lá Provérbios 24 para nós lermos sobre uma fé em Deus que nos inspira e nos fortalece. Capítulo 24 de Provérbios. Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles, pois o coração dos perversos intenta a violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. A intriga do perverso é pecado e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações, não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Come o mel, filho meu, porque é bom. Favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não te embosques como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso, pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Se o teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei, não te associe aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco falas mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei, devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Passei junto ao campo do preguiçoso pela vinha de um homem sem juízo, e eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição.
dormir um pouco, cochilar um pouco, cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Amém, Pai amado? Obrigado pela leitura de hoje, Pai, que 2 Coríntios do capítulo 1 ao 3 e Provérbios 24 fale com o nosso coração, com o nosso espírito, e que nós possamos viver para a glória do Teu nome, Pai, colocarmos em prática tudo o que lemos e buscarmos sempre a correção que o Teu Espírito Santo nos direciona. Que o Senhor possa ser louvado com a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe!